Eu vou dar minha opinião ali, mas eu vou trazer alguns dados e aí vocês depois coloquem nos comentários a opinião de vocês, fofoletes. Você tem dado em casa? Eu tenho dado em casa, exatamente. Muito bem. Essa é excelente. Você tem dado em casa? Toda vez que alguém puxar um dado, eu vou mandar essa. Então o senhor tem dado em casa, muito bem. Então temos dados aqui, por exemplo, dados da Glassnode aqui, que eu gosto bastante. Muito bem. Quando nós temos o seguinte, quando nós temos grandes realizações de prejuízo na história do Bitcoin, ou quando nós temos uma grande quantidade de saída de moedas, né, de criptos, principalmente de Bitcoin das corretoras, isso geralmente é indicativo que as pessoas estão comprando na corretora, estão enviando para carteiras privadas e está iniciando uma acumulação, né? Ou seja, o pessoal está comprando mais bitcoins, diminuindo a oferta de bitcoins nas corretoras e não tendo tantos bitcoins para vender. Não? Então, não tendo uma quantidade muito grande de bitcoins na corretora, isso é favorável para tornar o mercado menos líquido, né? Ou seja, ele entra num período de acumulação. Quando nós temos uma pequena entrada, né, ou quando nós temos picos de entrada de bitcoins, nós temos mais queda, geralmente. Nós temos períodos de correção, não é? O que seria períodos aí onde nós temos uma queda um pouco maior ou um período aí onde a gente tem uma quedinha descendente lenta. O que me interessa é ver o seguinte, que em breve, com essa ameaça toda vez que nós temos essa entrada, né, de bitcoins nas corretoras, nós temos ameaças de correçãozinha, quedinhas e assim por diante. Então é normal esses valores ficarem se variando, né? Acontece que no dia 26 de julho em diante, aí no dia 28 de julho, nós tivemos uma grande saída de bitcoins e correspondeu a essa pernada de alta que a gente viu aí das últimas semanas, né? Então essas altas consecutivas aí. E é normal ele ficar oscilando, então eu não posso ver, por exemplo, uma grande quantidade de bitcoins entrando em corretores. Isso já seria um indicativo de que a gente poderia ver um possível topo se formando. Então, quando vem os topos se formando muito fortes, né, nós temos muita gente realizando, então muita gente colocando, e aí começa a se aproximar do período onde começa a ter muito mais oferta de venda de bitcoins nas corretoras do que oferta de compra. Então, quando nós temos as pontas verdes, né, mais frequentes e maiores do que as vermelhas, geralmente é um indicativo de mercado em queda. Quando nós temos o contrário, o oposto, geralmente é o contrário. Então, quando nós temos mais vermelhas e mais pontudas, geralmente indica a acumulação em alta. O pessoal comprando bitcoins e tirando da corretora. Esse é um indicativo, então, interessante. Eu gosto desse aqui, mas o que eu mais gosto é basicamente o Net Value Profit aqui. Esse aqui, não, esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é o pessoal que está, por exemplo, realizando lucro versus prejuízo, né? Então, a maior parte das pessoas aqui, quando o mercado estava subindo, estava realizando uma quantidade cada vez maior de lucro, ou seja, o pessoal que tinha uma quantidade maior de bitcoins estava realizando grandes lucros à medida que o mercado subia, né? Então, quando o Bitcoin chegou a valer ali 40 mil dólares, foi o primeiro mini topo, digamos assim, de uma tendência de alta. Depois nós tivemos cada vez mais, à medida que o preço ia subindo e rompendo os 40 mil, ia parar em 50, 60 mil, nós tínhamos picos de realização de lucro. E isso faz com que saia do mercado interesse comprador, ou seja, as pessoas que estavam compradas antigamente, elas começam a realizar cada vez mais. E com elas realizando cada vez mais, né, vendendo, aceitando vender bitcoins, a gente tem uma pressão de venda. E depois de um longo período aí de praticamente realização de lucro, nós tivemos, então, o período de venda. E essa galera realizou prejuízo, até que nós tivemos a maior realização de prejuízo da história do Bitcoin, ali no dia 25 de junho desse ano. Isso aqui, geralmente, é indicativo de fundo, né? Tanto é que quando deu esses dois picos de fundo, principalmente esse segundo pico de fundo, eu comecei a comprar Ethereum toda semana. Então, o pessoal que acompanhou aí os cafés do Bitcoin viu que eu estava estocando o Ethereum todas as semanas após o dia 26 de junho. E aí, a gente realmente confirmou o fundo, né? E começou a ter força compradora. Ou seja, existe outro dado aí também, que eu não tenho agora aqui, mas do número de carteiras estocando e guardando Bitcoins. E essa galera estava começando a comprar e guardar Bitcoins sem parar aqui nesse período. Então,
os dados ali mostravam que o pessoal que tinha acima de 100 bitcoins estava comprando e segurando bitcoins. Acima de 10 bitcoins, 100 bitcoins e acima de 1.000. Então, nesse período, nós tivemos acumulação. Agora, pode ser que aconteça a realização parcial, e essa queda, para mim, é totalmente natural, porque nós estamos em período de arrependidos. O que é o período dos arrependidos? Então, geralmente, quando a gente perdeu esse suporte mais forte aqui, nós temos uma galera presa nessa região aqui, ó, que ficou com o cu na mão de cair 50%. Aí sabe o que acontece aqui, Jerônimo? O que acontece aqui quando chega nessa região? A galera que ficou presa aqui, os caras estão desesperados para vender e se desfazer dessa merda. Eu não quero mais Bitcoin! Eu não quero mais essa merda aqui! Porra, fiquei preso, 50% de desvalorização do meu capital. Eu não aceito essa não. Eu juro que quando voltar próximo do valor que eu comprei, eu juro que eu vou vender essa merda. Então nós temos uma região dos arrependidos, que a gente chama, né? E a região dos arrependidos, muita gente confunde como a região do topo mais baixo do que o topo anterior. Só que acontece o seguinte, aqui nós não tivemos uma grande rejeição, nós tivemos uma grande queda, que foi uma grande realização de lucro, com certeza aconteceu, o enfraquecimento do mercado, mas nós temos muita coisa, fundamentalmente falando, que está acontecendo com o Bitcoin, né? Nós tivemos a atualização Taproot aí do Bitcoin, que vai ficar vigente agora realmente em novembro desse ano. E quando nós temos uma linha de topo dessas aqui, e nós temos um período onde o preço volta acima, geralmente esse aqui é o padrão de bumper run, ou seja, é um padrão de continuidade, é um topo de continuidade. Por que é um topo de continuidade? Porque ele não teve um grande volume de rejeição nesse topo aqui. Eu vou mostrar para vocês, então, eu gosto muito do The Wyckoff, né? O Wyckoff, ele fala muito sobre os preços terem esforço, né? Qual é o esforço que o preço teve. Então, por exemplo, aqui eu vi que teve um esforço vendedor abissal aqui, muito grande, muita gente esforçando para que o preço caia, mas aqui nós não tivemos esforço vendedor aqui nessa região, nesse topo aqui. Nós tivemos nesse fundo, mas nesse topo nós não tivemos esforço nenhum. Aqui foi o último esforço mais forte, ó, que aqui potencialmente foi uma ameaça de topo mesmo, que praticamente terminou em acumulação e aí teve um esforço de compra muito grande, né? Então, toda vez que eu quero ver e identificar topos e fundos verdadeiros, eu gosto de olhar o volume. Olha só o volume, por exemplo, dos fundos, né? Quando o volume de fundo faz muita força. Os picos de volume, geralmente, eles trazem para nós os topos e fundos verdadeiros, né? Então, nós temos vários aí, né? Fundo aqui, topo aqui foi topo, aqui foi fundo, aqui foi um mini topo, né? Aqui foi um micro topo, aqui foi um fundo, tá? Esse aqui foi um fundão, então não foi um topão ainda não teve aquele volume de esforço de topo, tá? Pode falar. No canto direito do gráfico embaixo no volume, tá decrescendo enquanto o preço sobe. Isso geralmente é uma indicação de que talvez tem correção por aí também, não é? Subida de valor sem exatamente, volume. Exatamente. Tem indicação de quando tem alta e sem volume, geralmente é correção e acumulação, né? O preço em algum momento vai lateralizar ali nessa região. E, bosta. Eu não consigo lidar bem com essa porra de Mac ainda aqui. O Mac é confuso, cara. Tem que acostumar com o dedinho ali, porque senão tu faz uns scroll meio torto. Tem que passar por um período de adaptação. É que nem da bunda, cara. No início dói, depois tu acostuma, depois tu acaba gostando. Exatamente. Aí o que acontece? Aqui nós tivemos um grande esforço de topo, ó, pessoal, também, ó, tá? Então, um volume muito forte em topo, né? Grande rejeição. Bom, então esse topo aqui que nós temos atual dos 60 mil, ele não teve nenhuma grande recusada, nenhum grande esforço de queda. Aqui nós tivemos esforço de queda, ó, no topo do Bitcoin lá em 2017. Nós tivemos um grande esforço de venda, né? E aí, geralmente, com grande esforço de venda, se a gente começa a enxergar várias barrinhas vermelhas, depois de ver um topo vermelho desse aí, com volume vendedor, nós temos uma coisa chamada perder a média de 8, né? Então, quando a gente tem a média de 8 semanal, e para mim esse é o principal indicador, eu vou colocar a EMA aqui, para aproveitar para ensinar o pessoal. EMA exponencial, eu vou colocar de 8,
Gráfico não é igual ao gráfico, eu vou colocar semanal. Então, a principal métrica para mim, de inverno cripto ou não, é se a gente está abaixo da média de 8, ou seja, mercado urso, e o preço não consegue romper essa média para cima mais. Então, ela sobe, rompe parcialmente e volta para baixo. Sobe, rompe parcialmente e volta para baixo. Ela fica sempre embaixo, né? Como estamos agora, senhor Augusto? Então, agora nós estamos num cenário parecido com esse daqui, ó, da complacência que tu tá falando. Então, sim, o Bitcoin está realmente num período nebuloso, né? Entre somente corrigir e continuar subindo ou iniciar o inverno cripto. Na minha opinião, se ele perder a média de 8 agora de novo, vamos dizer que ele perca esse topo aqui interior, aqui, ó, essa região dos 41 mil, 40 mil aqui. Se ele perder 40 mil, se afastar e começar a se afastar da média de 8, a média de 8 começar a fazer isso aqui, ela é uma onda, né? Ela começar a fazer isso aqui, aí eu concordo contigo que isso aqui vai ser fase de complacência e a gente já vai estar no inverno cripto. Aí o normal é o preço vir, morte, volta para a média, vir, volta para a média, vir, volta para a média e no futuro cai mais. Geralmente é isso.